O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. O empresário que tem um pequeno negócio aqui na cidade resolveu, um belo dia, iniciar esse projeto. E nós vamos agora conhecer algumas peculiaridades desse projeto. Eu gostaria que viesse aqui à frente o irmão Marcos Camilo. Por favor, a saudação ao irmão Marcos. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Sérgio? Como é você agora, perante a sua igreja e falando para o Brasil e para o mundo, a oportunidade de contar um pouco da história desse projeto que nasceu no seu coração? Como ele nasceu? Uma boa noite a todos. Eu fiz um voto a Deus a partir de uma experiência que eu tive com o Eclair Cruz. Foi primeiro tenor do quarteto Arautos do Rei, um quarteto que desde a minha infância está no meu coração. E quando eu conheci o Eclair, foi num estúdio de gravação, e eu perguntei até para o Gumercindo, que era quem estava operando ali o estúdio, quem é o Eclair que está aí? Ele respondeu, né? É o Eclair. Aí eu falei para ele, eu não canto mais nada. Ele falou, ele é muito simples, Marcos, não tem problema nenhum, eu vou te apresentar. Aí eu saí, conheci o Eclair ali pessoalmente, uma pessoa muito simples, estreitamos a nossa amizade. O Eclair passou a frequentar o meu restaurante. E aí, em 2010, ele estava sofrendo muito por conta de um câncer de próstata. Ele me ligou no mês de março e ele me disse assim, irmão Marcos, os meus dias estão se acabando na terra. E eu queria muito viver até o mês de maio, para eu me reencontrar com meus amigos de Arautos do Rei. Mas eu não tenho vida mais. O médico me deu 15 dias de vida. E naquela hora eu fiz o voto. Senhor, se o Senhor der saúde para o Eclair Cruz viver até maio, que é o desejo do coração dele de 2010, em 2011 eu vou pregar todos os dias da minha vida. Se faltar a igreja, eu vou pregar na Praça da Sé. O Eclair, por telefone, nós estávamos ali, ele estava falando, eu ouvindo e orando a Deus. Ele disse assim, irmão Marcos, eu tenho pedido a Deus que me lembre se eu fiz algum voto e não cumpri. Eu disse, Eclair, eu acabei de fazer um voto a Deus, tenho certeza que o Espírito Santo levou esse voto até o céu. Você vai viver até maio. Eclair viveu até o mês de agosto. Foi em Brasília e eu fiquei com o meu voto guardado no coração. Bom, nesse momento você tinha um voto. O Eclair, infelizmente, deixou esse mundo temporariamente e vinha chegando o próximo ano. Você fez planos para começar a fazer as suas pregações diárias? Não, eu não fiz não. Aí o que aconteceu foi o seguinte, nesta igreja vieram 3 pregadores e eles começaram a falar, um deles aqui na igreja central, num domingo à noite, que estava falando sobre a questão financeira, nós sermos fiéis a Deus, questão da mordomia cristã. Ele parou de pregar sobre aquilo e começou a falar sobre voto. E o Espírito Santo me fazia lembrar, você fez um voto.
No sábado seguinte, o quarteto não ia cantar, eu resolvi não vir aqui. Eu falei, 3 pregações na Central Paulistana, e o pregador muda a pregação para falar sobre voto, eu vou trocar de igreja. E eu fui para a igreja do Bonifácio, Conjunto José Bonifácio. Lá estava o pastor Jonas Pinho. Ele parou a pregação dele e disse assim: se você, meu irmão, que está ouvindo aqui, você tem algum voto a cumprir com Deus, cumpra, porque Deus não é criança para você fazer voto e não cumprir. Ali eu abaixei a cabeça, fiz uma oração e tomei a decisão de cumprir meu voto. Deus foi te buscar através dos pregadores. É verdade. E como é que foi então essa experiência? Como é que você começou a desenvolver as suas pregações? Foi algo ordenado? Você pedia orientação de algum pastor? Você chegava na igreja, na cara de pau? Como é que isso se dava? Então, eu canto num quarteto, no Ministério Jazz. As igrejas ligavam para marcar com o quarteto. Eu comecei a oferecer semana de oração. Quer semana de oração? Não, irmão, eu queria o quarteto para cantar. Eu falei, então no quarteto não vai. Só vai se ter semana de oração. E aí eu comecei a fazer a agenda, né? Quando a igreja, não quero a semana de oração. Eu falei, então o quarteto também não vai. E aí agendei 52 semanas de oração. Muito bem. Em algum momento nessa experiência, você tinha claramente dentro do seu voto, algum anseio de batismo? Você tinha algum alvo? Ou apenas era pregar e simplesmente ir para as igrejas e deixar que Deus operasse nos membros da igreja? Não tinha o propósito de batismo, não. Eu estava pregando, fazendo semana de oração. Fiz a semana aqui na Central Paulistana em janeiro de 2011 e fui fazendo semana de oração. Só que em abril eu não me aguentava mais, né? Abril de 2011. Aí eu liguei para o meu irmão que é pastor e falei, cara, eu não tenho motivação mais. Ele falou, você quer motivação, Marco? Motivação é batismo. Eu falei, mano, eu não sou pastor, eu vou pregar numa igreja, fazer semana de oração, como é que vai ter batismo? E ele me disse assim, ex-adventistas. Aqui o Espírito Santo, ele começa a mostrar o projeto do Roupão, ele começa a acontecer aí, né? Agora, antes de você começar a pensar em batismos, você chegou a ficar algum dia desesperado por pregar? Faltou igreja em algum momento? Aconteceu sim, eu tinha marcado a igreja com a igreja do Bela Vista. E aí o ancião me ligou na sexta-feira e falou, olha irmão, a programação foi cancelada amanhã. Foi cancelado o programa. Eu não tinha tempo para agendar com a igreja que estava lá numa pré-agenda, né? E aí naquele momento, eu falei com Deus assim, mas Senhor, onde eu vou pregar amanhã? E me lembrei de um irmão da igreja do Jardim Vila Ani, que é em Itaquaquecetuba. Ele me disse assim, qualquer igreja que furar, você pode vir para cá que você vai pregar. Eu peguei o carro de manhã e fui para o Vila Ani, um grupinho. Peguei a Ayrton Senna, cheguei lá no grupinho. Quando eu estacionei o carro na frente do grupinho da igreja, o irmão estava na porta. Irmão Marcos, a programação furou. Eu falei, furou, eu vim aqui para pregar. Ele disse assim, espera aí um pouquinho. Saiu lá e foi conversar com alguém. E eu escutei uma discussão, pessoas falando alto, né? Aí eu saí do carro, entrei no corredor. O irmão que havia convidado a irmã para pregar naquele sábado, não, mas como é que vem pregar aí na igreja aí? Não, quem vai pregar é a irmã que eu trouxe aqui. Aí eu falei para o irmão, o irmão quer que eu pregue, eu quero pregar, mas não é aqui que eu vou pregar. Então fica tranquilo, a igreja organizada, Deus vai arrumar um lugar para eu pregar, né? E que lugar foi esse? Irmão, eu saí do Vila Ani, o Espírito Santo colocou Cumbica, fui para a igreja de Cumbica, escutei um conjunto cantando. Eu falei, se tem conjunto cantando, tem pregador. Eu não desci, não tive coragem. Saí dali da igreja, uma placa Bom Sucesso. Lembrei da igreja do Bom Sucesso em Guarulhos. E esta igreja fica atrás do cemitério. Aí o que eu fiz? Passei na frente do cemitério, subi aquela rua. Quando eu cheguei na frente da igreja, eu estava com a minha orelha pegando fogo de vergonha. Falei, meu Deus do céu, a nossa igreja é tão organizada, tem os pregadores, eu estou saindo pedindo para pregar. Senhor, que vergonha. Não tive coragem. Dei a volta no cemitério. Quando eu dei a volta no cemitério, na frente do cemitério, o Espírito Santo no meu coração. Marco, entra no cemitério. Eu falei, mas aí só tem morto. O Espírito Santo, não, tem vivo também. Meu Deus do céu, vou entrar dentro do cemitério para pregar. Eu estou ali conversando no meu coração com o Espírito Santo de Deus. Decidi, peguei a minha pasta, a Bíblia, botei na alça ali, levantei a pasta e saí mostrando para todo mundo no cemitério que eu estava com a Bíblia, paletó, gravata.
3 salas de velório. Cheguei na frente da primeira sala, lotado de gente lá, e com a pasta assim, quase mostrando a Bíblia, né? O povo vê que eu estava ali, né? A esposa do falecido, o senhor Roberto, quando ela viu paletó, gravata, Bíblia, a pasta, ela veio em minha direção. O senhor que é o pastor que veio pregar para nós? Eu falei, eu não sou pastor não, mas eu prego, filha, quer que eu prego? Ela falou, pode vir pregar. Aí eu fui lá e falei, vamos pregar. E eu, com medo do pastor chegar logo, eu rapidinho já catei a Bíblia, já abri a Bíblia e comecei a pregar. Aí eu já diminuí, porque eu falei, se ele chegar agora eu estou pregando, eu não paro, né? E assim foi também nos outros velórios. Então foi. Você pregou para muita gente no cemitério aquele dia. Terminei naquele, o velório seguinte, quando eu terminei de pregar, distribuí DVD, o velório seguinte, pastor, prega para nós também. Eu falei, estou aqui para isso. Fui pregar no outro, na outra sala. E saí daquele velório e sobrou 8 DVDs da Família Restaurada. Eu falei, não, agora eu quero é pregar mais. Aí eu saí, quando eu entrei, eu fui entrando assim no cemitério, vi lá uma senhora com a criança. Eu cheguei e falei, moça, eu posso cantar para a senhora? Ela falou, o senhor sabe cantar? Eu falei, sei pregar também. Posso? Ela falou, pode. Aí cantei um hino, preguei o evangelho para eles ali, distribuí o DVD. Eu sei que, Sérgio, das 10h20 da manhã às 3h15 da tarde, às 15h15, eu preguei 10 sermões dentro do cemitério do Bom Sucesso. Muito bom. Amém. Agora, você sentiu que esse não era o método que Deus estava buscando através do seu coração e dos seus talentos. Você então repensou, depois de falar com seu irmão, uma metodologia para buscar aqueles nossos queridos que eventualmente por algum motivo tinham saído da igreja. Como é que foi essa mudança e a partir de lá o que mudou também nos resultados das suas pregações? Então aí nós chegamos numa igreja, aquela questão de ex-adventistas, né? Eu resolvi visitar ex-adventistas. Aí quando chegamos ali na igreja do Independência 2, uma igreja do distrito, estava lá um armário aberto, roupão de batismo. E aí a decisão foi de levar aqueles roupões. No mesmo domingo, uma papelaria aberta às 5h30 da tarde. Comprei os papéis de presente, embalamos os roupões. E aí o Espírito Santo foi conduzindo todo ano. Dá um break aí, vamos devagar. Então, para o telespectador entender, você teve uma ideia de abordar aquelas pessoas que haviam deixado a igreja e o roupão começou a fazer parte da estratégia. O que você então fazia dentro desse contexto? Você, junto à igreja, você pedia uma lista dessas pessoas que tinham deixado a igreja, você visitava, e como é que era essa abordagem com o roupão? Então, aí eu pedia para o irmão que me convidava, né? Alguns que visitaram comigo estão aqui nesta noite. Eles preparavam uma lista de pessoas afastadas da igreja, os líderes ali analisavam os nomes para eu visitar, e a gente montamos então uma dupla visitadora, eu e um ancião e uma pessoa conhecida daquela pessoa, levando um livro A Grande Esperança. Agora estamos com A Grande Esperança. Na época, como presente, né? Como presente. A pessoa sabia que você ia visitá-lo? Não sabia. Era de surpresa. Surpresa. Então a pessoa não pode ser avisada, né? Então eu levava um DVD do pastor Luiz Gonçalves, Grande Conflito, na maioria das vezes, né? Esse aqui é um presente. Conhece o pastor Luiz? Conheço. Então eu entregava o DVD do pastor Luiz. A maioria ele recebia bem? Recebia bem, aceitava o presente. E o presente, que é o roupão, ele sempre ficava e fica do meu lado. Este presente aqui vai ser no final da visita. A senhora vai receber, vai abrir esse presente, que é um presente da Igreja Adventista do Sétimo Dia para a senhora, para o senhor, né? Perfeito. Você fazia alguma mensagem, um sermonete, falava alguma coisa da Bíblia? Como era a sua abordagem? Um verso da Bíblia, Gênesis 19, verso 17. Não olhes para trás, não te detenha, foge para a montanha. E aí, ao final da sua conversa, você fazia o que com o segundo presente, o roupão? Aqui está o presente da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A igreja me incumbiu de te dar esse presente, irmão. Abra em nome de Jesus. Quando o irmão abria aquele presente, aí aquele silêncio ali naquele momento, a pessoa vê que é um roupão de batismo. Aquilo passa um filme dela, imagino eu, né? O tempo de igreja, as pessoas da igreja.
e o Espírito Santo trabalhando no coração, a pessoa tem um momento de emoção, ao mesmo tempo a razão, e é nesse momento que eu puxo a ficha batismal e eu digo a ela: eu vim aqui preencher a tua ficha, e o teu batismo é hoje à noite. E normalmente o bom da semana do roupão é quando o tanque está cheio toda a semana de oração, e o pastor está preparado para batizar durante todas as noites. Obviamente que para você fazer o batismo de uma pessoa nessas condições era porque o motivo era abandono normalmente, né? Então você já tinha reverificado com o pastor a possibilidade de ele batizar, não é isso? Isso mesmo. Então era uma lista já depurada. E que percentual de cada 10 pessoas que se abordavam, quantas tomavam a decisão de se batizar? O percentual continua desde a primeira semana do roupão, que foi em abril. O percentual é 60%. Cada 10 visitas, 6 pessoas voltam para a igreja. E se batizam. Se batizam. Agora, uma preocupação que a igreja tem é que, às vezes, pela emoção, a pessoa até vai, se rebatiza. A pergunta que fica no ar: quantos que você batizou deixaram a igreja depois desse momento? Bom, eu comecei em abril do ano passado, nós estamos em novembro de 2012, né? Até hoje, nenhuma das pessoas se afastaram da igreja, que eu saiba. 100% estão na igreja. Na igreja. Agora, Deus te usou poderosamente para fazer esse trabalho. Quantos batismos você fez nesse 1 ano e meio de trabalho? Bom, teve uma semana agora que foi em Porto Alegre, no distrito de Sapucaia do Sul, que foi uma semana, 3 duplas visitadoras. Para a honra e glória de Deus, nós rebatizamos em uma semana 72 pessoas. Amém? E quantas no total? No total, eu vou contar os batismos de hoje, tá? De abril até o dia de hoje, 964 batismos. 964 batismos. Você, telespectador, que talvez esteja aí, numa pequena igreja, pensando em fazer um trabalho. Talvez você não seja um pastor, seja um membro leigo, como é o Marcos. Veja que interessante, parece até um ovo de Colombo. Uma ideia simples, com uma estratégia, com um método, faz com que centenas de pessoas voltem para a igreja e de uma forma em que rapidamente há a decisão, a adesão e o que é mais importante, a conservação desses membros. Que, aliás, vem com uma força muito maior, talvez, do que o primeiro batismo. Não é? É a sua experiência? É verdade. É verdade, porque a pessoa, quando acontece, às vezes a pessoa pegar o roupão ali e ela pensar toda a vida: eu não consigo, eu me afastei da igreja. E a decisão fica ali, e aí vem o apelo, os momentos de oração, a família que está junto ali, né, abraçando, volta para a igreja e tal. A pessoa, ela tem a emoção, mas a razão, não, é porque ela já conhece a nossa igreja, toda a doutrina, ela sabe a escola sabatina, o JA, ela conhece a verdade do sábado, a verdade da igreja, todas as doutrinas. Então, quando ela toma a decisão de voltar no programa do roupão, é por razão: eu vou voltar para Jesus sim. E graças a Deus que o índice de apostasia é 0. Muito bem. Como é que está o projeto hoje? Ele se expandiu? É só você que faz? Já tem mais gente fazendo? Eu fiquei sabendo que até no Rio de Janeiro lá tem um amigo seu, Paulo Sérgio, lá que fez, batizou já, né? Para a honra e glória de Deus as pessoas, né? Eu tenho certeza que agora, com a ajuda dos líderes da igreja, os pastores da igreja, eu tenho certeza que quando chegar esse material, o pastor Luiz Gonçalves, explicando passo a passo, já está gravado, né? Pastor Ted Wilson também. Então eu tenho certeza que a gente vai fazer esse material chegar nas igrejas e os irmãos se envolverem para ir às ovelhas perdidas da casa de Israel. Daí a importância da noite de hoje, porque a partir de agora está sendo elaborado um material em que oficialmente a igreja vai estar dando suporte para que, aonde tivermos igrejas, tenha a possibilidade de cada igreja fazer esse projeto
no seu distrito, no seu bairro, na sua cidade. Portanto, aguarde este material que vem com toda a metodologia de como implementá-lo. Agora, eu tenho uma surpresa para você, Marcos. Quem mesmo foi a pessoa que inspirou esse projeto para você? Eu acredito que foi o Eclair Cruz, porque o Eclair, ele sofreu muito. Nós choramos juntos algumas vezes, né? E naquela conversa por telefone, eu não imaginava que Deus fosse me conduzir por esse caminho. A minha família sabe as dificuldades que nós passamos durante o ano de 2011. E eu sei que quando Jesus voltar, eu vou abraçar ele e vou falar para ele: olha, Eclair, você não sabe, mas naquela oração, Deus deixou um projeto e o que eu pude fazer, eu fiz. Bem, eu tenho uma pessoa bem chegada ao irmão Eclair que está aqui para te dar um abraço. Em nome dele, que você vai abraçar no céu. Eu queria que viesse aqui à frente o seu irmão Rubem Cruz. Uma saudação para o Rubem. Ficamos muito felizes com a sua presença. Eu queria fazer uma pergunta para você. Vem cá. Esse é um momento emotivo. Como é que você se sente em saber que o teu irmão, que tinha o dom de bem cantar, fez parte do Quarteto Arautos do Rei por muitos anos, uma pessoa dedicada à igreja, foi a inspiração, e hoje você está representando o seu irmão ao lado deste jovem homem aqui, o Marcos, que apenas no início de trabalho está alcançando quase 1000 almas para Cristo. Boa noite. Eu fico maravilhado porque esta corrente do evangelismo começou quando Jesus deu a vida por todos nós. A cada momento, a cada período, a cada situação, Jesus tem um elo para usar para ganhar almas. Ele usou o Eclair numa época, está usando o irmão Marcos, está usando os evangelistas que de alguma forma estão fazendo o trabalho para que Jesus venha logo. Nós estamos contentes porque esse trabalho não começou justamente com o descanso do Eclair, mas começou quando Jesus deu a vida por nós. Hoje nós estamos contentes porque nunca, jamais esteve tão perto quanto agora. E nós estamos contentes porque agora nós podemos ver o sucesso, como os anjos trabalham aqui na terra, e o trabalho de Jesus avança a cada passo com sucesso, para que nós possamos ver Jesus voltar em breve. Meus irmãos, o Eclair é o primeiro tenor do quarteto de 70. O irmão Eclair está aqui por milagre de Deus. A ordem médica é o seguinte: 7 minutos em pé e no mínimo 15 sentado. Ou deitado. Ele não poderia vir de jeito nenhum. Say
Apresentamos mais um programa da Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor.